Caros irmãos, mais uma vez estamos reunidos para um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, o SEBMAB, trazendo um tema que hoje é a segunda parte, Percepções do Plano Espiritual Superior. Então, aqui nesse canal, no YouTube, vocês encontram esse estudo, primeira parte. Hoje é uma continuidade que nós vamos fazer. E para isso nós vamos recordar alguns conceitos e algumas definições que nós temos já sobre esse tema. Onde se encontram os planos espirituais? A literatura espírita, assim como a codificação de Kardec, já nos trouxe muitas informações sobre os planos espirituais. Quanto à literatura espírita, trouxe, na sua maioria, informações sobre os planos espirituais mais próximos do planeta Terra, que nós podemos dizer os planos inferiores ou medianos, e poucas informações, até agora, nós temos sobre os planos superiores. Então, nós vamos explorar aqui o que a codificação já trouxe, o que a literatura espírita, sobretudo as obras de André Luiz, já trouxeram sobre os planos espirituais superiores, e também vamos abordar alguns itens, alguns aspectos que já foram trazidos pelo livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que é uma publicação do SEBMAB, lançado esse ano de 2023. Então, o Espírito Santa Teresinha de Lisieux trouxe revelações sobre os mundos habitados no Sistema Solar. E dentre essas revelações, muito se está falando sobre o universo, sobre as diversas formas de apresentação da matéria, e, é claro, dos planos espirituais também. Então, nós vamos trazer também algumas informações que o livro já trouxe para nós. Mas vamos lá caminhando, então, porque esse estudo, falando de plano superior, tem o intuito de nos incentivar, de nos estimular na nossa caminhada evolutiva, porque estamos hoje num planeta de dificuldades, como é fácil de perceber. É só olhar em redor, nós vamos ver que o nosso mundo ainda é provas, são provas e são expiações que a maioria de nós está passando aqui. Mas a nossa destinação é evoluir. A lei de progresso está agindo o tempo todo e cabe a cada um de nós aproveitarmos as oportunidades. E o conhecimento é sempre uma ótima oportunidade, né? O esclarecimento, e por isso estudamos, né? Então, vamos seguir hoje juntos, tratando desse tema. Planos espirituais superiores. Vamos iniciar, como não pode deixar de ser, com Jesus, com o Evangelho de Jesus, trazendo para nós em João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Jesus está dizendo para nós que na criação de Deus existem muitas habitações, ou moradas, ou casas, onde se encontram os espíritos. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Então, ele é categórico em afirmar que existem muitas moradas habitadas no universo, ou muitos orbes. E Kardec vai ampliar, em seu comentário no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso entendimento também, porque ele vai tratar dos diferentes estados da alma na erraticidade.
Então, Kardec, ele amplia esse entendimento das muitas moradas como o estado da alma na erraticidade. A erraticidade aí é o plano espiritual. Podemos dizer que é o intervalo entre as encarnações do espírito. Quando estamos fora do corpo, no plano espiritual, estamos na erraticidade. E lá estamos de acordo com a nossa condição íntima. Por isso que ele vai falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Os espíritos vão se agrupar de acordo com as afinidades, com as aptidões, com a sintonia. Então, assim vão se formar os agrupamentos na erraticidade, né? Então, aí nós já estamos falando de plano espiritual. É a morada dos espíritos depois do desencarne, depois da morte. Ok? Então, vamos lá. Podemos perguntar: onde vivem os espíritos fora do mundo corpóreo? Aqui nós sabemos, né? Nós estamos na nossa vivência reencarnatória, ocupando esses corpos de carne. Ao nosso redor é o mundo físico. Então, quando nós estamos fora do mundo corpóreo, onde nós estamos? Onde vivem os espíritos fora do mundo corpóreo? Vamos lá com Kardec. Ele faz essa pergunta na questão 84 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Olha que interessante. Ele está perguntando se existe um mundo à parte onde vivem os espíritos. Se os espíritos constituem um mundo à parte fora daquele que vemos, então o que vemos é um mundo material, palpável, ponderável para a nossa condição, né? E os espíritos, eles constituem um mundo à parte? E a espiritualidade superior vai esclarecer. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Interessante que ele revela aqui, eles, né, a espiritualidade superior, que fala dos espíritos como inteligências. Sim, então os espíritos constituem um mundo à parte, fora do mundo físico, que é o mundo, vamos ver que mundo é esse? O mundo dos espíritos. Então Kardec continua. Na questão 85, ele pergunta: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Pergunta interessante de Kardec, né? Vamos lá. Muitos já sabem a resposta. O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o mundo espírita ou o mundo espiritual é o principal. Em relação ao mundo corpóreo, ele é principal. Porque o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Quer dizer, antes de nós existirmos, antes do nosso planeta existir, já existia o mundo espírita, o mundo espiritual. E depois também que não estivermos mais nessa experiência ou nas experiências encarnatórias em corpos de carne, e até o nosso planeta não existir mais, vai continuar o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, nós já sabemos que os espíritos estão no mundo espírita, fora da matéria. E que esse mundo, ele é o principal na ordem das coisas, em relação ao mundo material. Mas continua a nossa pergunta:
onde estão os espíritos? Onde eles estão? Será que existe uma região delimitada? Existe um local? Vamos ver junto com Kardec também o que a espiritualidade já respondeu sobre isso, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. A questão 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E a resposta: estão por toda parte. Toda parte é tudo, né? Todo lugar. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a todos os lugares, porque há regiões em que são interditas aos menos adiantados. Então, meus irmãos, nem todos os espíritos vão a todos os lugares. Eles estão em todos os lugares no infinito. Estão, inclusive, entre nós. Olha que importante essa informação. Paulo de Tarso é que dizia que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quando ele dizia isso, não era só sobre olhos encarnados, não, era sobre os irmãos do plano espiritual que nos observam. Né? Então, os espíritos estão também já nesse espaço, intercambiando conosco. Né? Então, eles estão por toda parte, mas nem todos vão a todos os lugares. No final da resposta, a gente vê que há regiões interditas, quer dizer, interditadas aos menos adiantados. Quanto mais adiantado o espírito, mais acesso ele tem aos espaços infinitos. Então, temos o plano espiritual superior e temos o plano espiritual imediato à experiência física, que é esse que nós comentamos no início, que nós temos uma maior quantidade de informações, né, que já chegaram do plano espiritual para nós, que são os planos espirituais imediatos à esfera física. Então, essas camadas de matéria sutil, de matéria extrafísica que envolvem o nosso planeta Terra, tem muitas gradações. Nós todos já ouvimos falar muito do umbral, onde se encontram os espíritos em sofrimento, em depuração, e depois melhorados, eles já podem ir para planos um pouco melhores, e assim por diante. O espírito vai também se elevando no plano espiritual e indo para esferas mais depuradas. Mas esses planos próximos ao planeta Terra são planos ainda grosseiros. Nós vemos bem na literatura que já falou para nós sobre a Alvorada Nova, que é uma colônia espiritual, a colônia Redenção, e a mais conhecida de nós espíritas, que é Nosso Lar. Né? Então, André Luiz trouxe toda uma coleção de livros que se intitula A Vida no Mundo Espiritual. Então, são revelações maravilhosas, né, da experiência desse espírito que, através da psicografia de Chico Xavier, trouxe para nós esse conhecimento, essas informações sobre como que é a vida no mundo dos espíritos. Mas vamos ressaltar aqui que o nosso estudo de hoje fala sobre planos espirituais superiores. Esse que é o nosso foco. São informações que nós tivemos que garimpar ali na doutrina, na própria obra de André Luiz, buscando essas evidências de planos espirituais superiores, para que a gente se ligue a eles também, né? Como já falamos, no intuito
do nosso incentivo a momentos melhores. Então, vamos lá. Dentro da obra de André Luiz, temos um livro em especial, que é Obreiros da Vida Eterna, em que, no capítulo 3, nós podemos ver uma visita que vai acontecer ali no ambiente de nosso lar e que André Luiz está presente. O capítulo se chama O Sublime Visitante, que vai descrever a recepção de um espírito que vai vir de altas esferas, de planos bem superiores. Ele é um espírito já bem depurado, tanto é que é preciso criar uma ambiência toda diferenciada para que ele se faça presente. Então, é uma cabine onde esse espírito vai se materializar. Há toda uma preparação ali, e os espíritos presentes fazem exercícios mentais de criação, criam ali aquela ambiência, e chega ali naquele local Asclépios. Vejamos o que o livro fala sobre ele. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade, a que pertence. Mas, efetivamente, é ainda entidade de nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos da vida. Gente, essa é uma evidência do plano onde habita, onde convive Asclépios, né? Ele está entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da elevação dessa coletividade que ele pertence, né? Mas ele ainda está ligado ao nosso planeta Terra. Então, olha a gradação, né? Aqui não está falando de nosso lar. Lá em nosso lar, em relação a esse plano de Asclépio, nosso lar não é um plano superior ainda, né? Mas o plano de Asclépio, sim. E olha, vamos ver o que mais se fala aqui dele. Então, o mentor que está acompanhando o André Luiz, nessa visita de Asclépios, né? Ele vai falar o seguinte: os que orientam o nosso grupo de estrelas, nosso grupo de estrelas está falando aí da galáxia, né? Que uma estrela é um sol, né? Naturalmente, aspiram, quer dizer, desejam naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é apenas uma nesga do universo? Olha só, nós estamos então diante dessa declaração dos mentores ali presentes nessa visita do sublime visitante, que Asclépios faz parte de uma falange de espíritos que estão na coordenação do planeta Terra, muito superior essa falange. Mas ainda aqueles que orientam o nosso sistema solar. E depois dele, ainda a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Né? E ele ainda lembra, olha, a Via Láctea é só uma nesga do universo. Então, o que nós queremos ressaltar aqui é a gradação dos espíritos e a gradação dos planos espirituais. Relatos de espíritos em situação de felicidade após deixarem a Terra. É do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, parte 2. Nesse livro, ele traz relatos de espíritos que foram evocados ou se apresentaram a Kardec e o seu grupo de estudos
trazendo o relato da situação em que eles se encontravam no plano espiritual após o desencarne. E pelas situações, a gente vê que alguns estão em planos de sofrimento, em planos espirituais inferiores, mas alguns já estão em planos espirituais superiores, e esses que nós vamos destacar aqui. Pelo menos 2 espíritos felizes. O primeiro deles é um médico russo. Só tem esse nome aqui dele, né? Um médico russo. E aí o grupo pergunta para o espírito: que regiões habitais? Acaso algum planeta? Então, esse espírito, lá do plano espiritual, vai responder: tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. Quer dizer, plano espiritual, né? Não está em plano material. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações desta imensidade. Que infinidade de escalas nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em um mundo inferior como esse, até a depuração completa da alma. Ele se refere à encarnação aqui no planeta Terra como aviltamento, tá vendo? Bem inferior, né? Mas olha as gradações que ele chama assim, se refere, né? Faz uma figura com a escada de Jacó, que vai da terra ao céu, né? Quer dizer, dessas encarnações em mundos difíceis, ainda como o nosso, até as esferas superiores, que são locais de felicidade. E ele vai trazer uma explicação muito didática para nós, esse médico, né? Foi médico na Rússia. Ao lugar em que ora me encontro, não se chega senão depois de uma série enorme de provas, ou por outra de encarnações. Aí a pergunta: logo deveis ter tido muitas existências? Nem podia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo, estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Olha só, que bacana, né? É a lei de justiça. Se nós sabemos que o Pai, Criador, Deus, é justo e bom, não haveria privilégios. Ah, esses são criados para mundos felizes, e esses são criados para mundos difíceis. Não há injustiça, não há privilégios. Cada um vai galgar a sua estrada, vai subir a sua escada de Jacó, não é isso? Todos nós temos as mesmas oportunidades, mas o aproveitamento é de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, esse irmão que nos traz aqui o relato, que se encontra num espaço sideral que é feliz, né? Ele está entre os felizes, teve uma série de encarnações, passou por provas também. E olha que bacana, a recompensa só pode vir depois da luta vencida. Hoje ele se encontra lá, mas ele passou por lutas, passou por provas. E nós vamos ver aqui um outro caso que também vai mostrar isso, que é da nossa irmã, a Condessa Paula. Também tem o seu relato no livro Céu e Inferno, como espírito feliz. Vamos ver o relato dela. Tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes,
pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo que entre vós constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade, perto daquilo que eu tenho aqui? Então, ela está fazendo uma comparação. Aqui na Terra, ela teve tudo. E olha por quê. Bela, essa descrição está lá no livro O Céu e o Inferno, da Condessa Paula. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos, em 1851. Então, a Condessa Paula foi essa que, aos olhos do mundo, possuía a felicidade verdadeira, né? Porque ela não tinha nenhum tipo de contratempo aqui na Terra. Mas ela era um perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais, quer dizer, já um espírito já adiantado. Aí a gente pensa, nossa, ela tinha mais do que todos, né? O que será? Então aí a gente vai ver, será que ela era privilegiada? Será que isso era um caminho? Foi um caminho que ela percorreu, como todos nós. Então, olha só, antes de falarmos desse caminho, olha como está a Condessa Paula, o local onde ela se encontra. Aqui, tudo ressuma amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte, nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, se seguirdes o reto caminho da vida. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficais certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Olha só, gente, que interessante. Ela mesma pediu provas em que ela pudesse depurar o espírito. E essas foram existências de trabalho e miséria. Depois ela veio a ter essa existência em que não havia miséria, ao contrário, ela tinha tudo de conforto material e ela já estava numa situação mais feliz. E ela diz: dessas provas tive a dita de triunfar, quer dizer, da miséria, do trabalho, né? Vindo a faltar, no entanto, uma, porventura, de todas as mais perigosas, a da fortuna e bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Como nos diz também, né? A espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Das provas mais difíceis é a prova da fortuna, não é a prova da miséria. Essa, nós somos capazes de triunfar, né? Com certa facilidade, mas a da fortuna é uma prova muito difícil, em que muitos sucumbem, né? Muitos não conseguem triunfar. E a Condessa Paula conseguiu. Então, ela está aqui contando, né? Hoje ela se encontra num plano espiritual superior, com amigos, com corações amantes, não há ciumentos, não há invejosos, todos são amigos verdadeiros. E chegou lá depois de passar por muitas provas também aqui na Terra. Nós fazemos uma pergunta aqui.
do que tratam os espíritos em planos espirituais superiores? Imaginamos que eles fazem muitas coisas, né? Vamos lá, Asclépios, naquele grupo, trabalhando pelo bem da humanidade terrestre, né? Pelo progresso do orbe terrestre, né? Esse espírito estava entre os mentores da humanidade. Então, imaginamos que dos planetas do sistema solar também tenham ali espíritos em planos superiores trabalhando pelo progresso, pelo bem, pelo avanço dos planetas, né? Nos planos espirituais. E nós vamos ter a resposta dessa pergunta sobre do que tratam os espíritos nos planos espirituais superiores, primeiro com a própria Condessa Paula. Ela vai contar como que ela está lá, ela já contou, como que ela chegou até lá também, né? O ambiente com quem ela convive também. E aí, o que que ela faz lá? Presentemente, a Terra é o magno assunto de nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem, a fim de lhe auxiliarem o progresso e a evolução. A Terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem, e assim tem cada qual seu papel. Não me julguei simples espectadora desta grande empresa. Importante missão me é afeta, e grandemente me esforço para cumpri-la da melhor forma, da melhor maneira. Então, olha, pessoal, nós estamos vendo aí a lei de trabalho, né? Espíritos evoluídos que se encontram em planos espirituais superiores, trabalhando pelo planeta Terra. Onde ela diz, é o magno assunto de nossas cogitações, porque eles estão planejando e, de certo, executando ações de auxílio ao progresso e evolução do planeta Terra, que vai se regenerar. E quando ela diz assim, não me julguei simples espectadora desta grande empresa, quer dizer, ela está ativamente atuando, trabalhando, trazendo para nós aí a recordação de que não há aquele céu beatífico em que nós ficamos descansando sobre as nuvens. Longe disso, né? Quanto mais evoluído, mais capacidade o espírito tem de colaborar na obra de Deus. E existe uma lei de solidariedade entre os mundos, entre os espíritos. Então, estamos sempre no intercâmbio com eles e eles nos auxiliando. Então, nós agradecemos demais a Condessa Paula, que nos traz essas informações. Vejamos aqui uma outra fonte, além da codificação, que é o livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Nós entendemos que esse livro é uma ampliação, uma continuidade da doutrina, porque traz revelações. É um livro que foi trazido através da mediunidade e é uma pesquisa realizada pelo Aderlande Ferraz. A médium foi Michele Sobrinho e o espírito Santa Teresinha de Lisieux é a autora do conteúdo. Então vejamos aqui. Dentro dessa linha dos planos espirituais superiores, em que nós já vimos até agora, nós trazemos a sequência do nosso assunto com esse conteúdo de Santa Teresinha, porque ela vai falar encontros periódicos de elevados espíritos no espaço sideral. Olha só. Então, a Condessa Paula não relatou para nós que eles se encontram, estão elaborando um trabalho para o progresso da Terra? E Santa Teresinha de Lisieux está reafirmando aqui, ou
a informação dela está em sintonia com a da Condessa Paula, né? Que no espaço sideral existem encontros periódicos, olha só, de elevados espíritos. E o que eles estão tratando? Assim como na Terra, a complexa organização que visa promover a harmonia e o desenvolvimento das nações de forma mais ampla e intensa, também se dá entre os orbes. Tal organização é promovida por espíritos já conscientes e adiantados, de forma a traçar e executar importantes projetos que impactam a vida de muitos espíritos e dos orbes que os abrigam. Então, meus irmãos, esses encontros periódicos de elevados espíritos também estão tratando, como se trata aqui na Terra, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, né? Só que no plano espiritual ou no espaço sideral, né? Que ela também se refere aos orbes materializados, onde também há espíritos encarnados, há encontros de espíritos elevados, né, que estão traçando planos e executando projetos que impactam a vida de muitos espíritos e dos orbes que os abrigam. Também no mundos habitados no Sistema Solar, o Aderlan de Ferraz faz uma pergunta a Santa Teresinha na questão 54. O nosso sistema, constituído por ampla diversidade de astros, é materialmente visível ao homem terreno por meio de variados instrumentos. O que o homem terreno veria se pudesse vislumbrar a dimensão espiritual de todo o sistema solar? Então, na página 93, nós encontramos essa pergunta 54, em que Aderlan se refere ao nosso sistema solar, que o que é visível materialmente, e ele pergunta o que nós veríamos se os nossos instrumentos pudessem desvendar essa dimensão ou vislumbrar a dimensão espiritual do sistema solar. É preciso aqui fazer uma citação de que o planeta Terra é o mais inferior dos planetas do sistema solar. Santa Teresinha afirma isso, e Kardec também já havia trazido isso, né? Na ordem dos mundos da elevação, os outros mundos do sistema vêm na frente do planeta Terra. Tá? Então, para que a gente compreenda aqui a sequência, é importante a gente saber disso. Vamos lá. O que nós veríamos no sistema solar se pudéssemos vislumbrar a dimensão espiritual? E Santa Teresinha vai responder: veria um ambiente expressivamente mais complexo, transbordando esplendor e trabalho. Ao trabalho aí novamente, né? A visão e instrumentos limitados dos homens ignoram grande parte dos eventos e expressões que se dão na Terra e em todo o sistema solar, citando apenas as manifestações da dimensão física. Nós entendemos aqui, pela resposta dela, que acontecem muito mais coisas a nível material que o homem ainda não consegue enxergar. Pela deficiência, né, ou limitação, ela diz, a visão e instrumentos limitados dos homens, já vem pouca coisa, né, ignoram grande parte dos eventos e expressões que se dão na Terra e no sistema solar, só para falar da dimensão física. Se pudessem penetrar na dimensão espiritual, perceberiam os diversos e amplos campos
onde os espíritos vinculados ao sistema se desenvolvem e trabalham, além das magníficas expressões espirituais que ali se manifestam de maneira suave e completa. O ser sensível, diante desta visão, se encantaria e vibraria em intensa gratidão ao Pai, que tantos recursos dispõe para o desenvolvimento do ser. Estão percebendo, meus irmãos, que os recursos estão disponíveis para os seres e que nos planos espirituais de todo o sistema solar acontece trabalho, magníficas expressões espirituais. É inspirador, né? Então, os planos espirituais superiores estão aí, ao nosso redor, no nosso sistema também. E a gente vai pegar mais uma parte do livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, em que Santa Teresinha vai falar os planos espirituais de Vênus. Ela faz uma pequena dissertação sobre esse planeta. Vamos lá. Os planos espirituais que circundam o orbe se encontram em grande harmonia, realizando os espíritos importantes trabalhos em benefício do orbe e de seus habitantes. Então, ela está falando sobre o plano espiritual do planeta Vênus. Vamos ler de novo. Os planos espirituais que circundam o orbe se encontram em grande harmonia, realizando os espíritos importantes trabalhos em benefício do orbe e de seus habitantes. A harmonia provém do íntimo dos habitantes ali, dos espíritos, né? dos habitantes do planeta e dos espíritos que povoam esses planos espirituais, já mais evoluídos, mais adiantados que a Terra, como a gente falou. A relação entre os encarnados e desencarnados é harmônica, e o intercâmbio e comunicação ocorrem de forma frequente. Devido ao estágio evolutivo dos habitantes, recebem diversos direcionamentos que aceleram o processo de aquisição do conhecimento. Assim, a cada instante, descobrem novos aspectos da vida física e espiritual, que contribuem para a sua evolução. Os planos espirituais de Vênus, portanto, estão em harmonia. Os espíritos que lá vivem estão em harmonia. Não há, de certo, umbral em Vênus, né, gente? Nós estamos vendo aqui que é um plano espiritual superior. E olha que interessante, porque os habitantes de Vênus mantêm um intercâmbio frequente com os espíritos, né? Entendemos aí até que deve ser uma mediunidade natural nos habitantes. E assim eles recebem direcionamentos dos espíritos, e isso contribui para a evolução deles e do planeta deles, porque contribui para a aquisição do conhecimento. Não é bacana? Esse é o plano espiritual de Vênus, que é um plano espiritual superior. Então, meus irmãos, para falar sobre mundos habitados no sistema solar, que é o livro que foi lançado pelo SEBMAB, a nossa casa, em abril de 2023, teve como mentora espiritual, é a coordenadora espiritual da pesquisa realizada pelo Aderlande Ferraz, o espírito que em sua última reencarnação teve o nome de Santa Teresinha de Lisieux. E em sua vida aqui na Terra, na sua breve existência aqui na Terra, né, na última encarnação,
ela entra para o convento das Carmelitas Descalças em 1888, aos 15 anos. Ela viveu apenas mais 9 anos, porque ela desencarna aos 24 anos de tuberculose. E nessa curta existência, ela chegou à santidade, né? Ela foi nomeada santa. A gente fica imaginando a elevação desse espírito, a categoria desse espírito, para em tão pouco tempo aqui na Terra ter realizado tanto, né? É a condição do espírito. Então, nós trouxemos aqui, nessas informações sobre ela, que ela desencarna em 1888 e 28 anos depois ela já é santificada, né? O Papa Pio X, na época dele, em 1925. 2 anos depois, ela é considerada padroeira universal das missões. E olha só, sem sair lá do convento, ela se comunicava com o mundo através de cartas, né? Era padroeira dos missionários dentro da Igreja Católica, né? E o título maior, dentre poucas, ela recebe o título de doutora da Igreja. Foi em 1997 pelo Papa João Paulo II. Então, essa é Santa Teresinha de Lisieux, a mentora espiritual que trouxe o conteúdo do livro, que nós trouxemos um pequeno trecho hoje, pequenos trechos, mas que certamente tem o conteúdo que amplia o conhecimento e dá continuidade à doutrina espírita. Porque vai falar das diversas categorias dos planetas, os planetas do nosso sistema solar, as diversas formas da apresentação da matéria, vai falar sobre matéria escura, energia escura, como vivem os habitantes dos planetas, de todos os planetas do nosso sistema solar. Vai falar dos planos espirituais, como a gente trouxe aqui uma parte. Então, nós recomendamos a todos a leitura, né? Nós utilizamos alguns livros já conhecidos, né, da obra de André Luiz, a própria codificação de Kardec, e trazemos agora o livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Santa Teresinha, antes do desencarne, trouxe para nós: vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas. E nós entendemos que esse livro é um buquê dessas rosas que ela continua derramando sobre todos nós. Nós agradecemos a oportunidade, pedindo a Jesus que nos dê bom ânimo, nos dê força, nos dê coragem, para que nós possamos aproveitar esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, colocando em prática aqui no dia a dia do planeta Terra a esperança, a boa vontade, a realização do bem, na certeza de que, pelo determinismo divino, fomos criados para a felicidade, para estarmos também em mundos e em planos espirituais felizes. Obrigada.